Fala pessoal, tudo bem? Ou como diria minha filha, né, meu projeto de freira, fala galerinha do canal, né? Maria com 4 anos, ela pega meu celular e fica brincando dessas coisas. Essas coisas de feira moderna, né? As novas feiras aí que irão surgir, elas têm essa conexão com esse mundo moderno, enfim. Vamos lá, moçada, tudo bem? Estamos aqui de novo para dar continuidade nos nossos estudos. Hoje a gente vai falar um pouco sobre petição inicial e pedido, tá? Essas duas matérias eu passei para vocês na semana passada, porém eu acho prudente a gente dar uma retomada nesse conteúdo agora com esses pequenos vídeos aí no intuito de contribuir com vocês, beleza? Então convido vocês a pegarem o código de processo aí na mão ou acompanhando pela internet, enfim, para que a gente vá desenvolvendo a nossa temática aqui, beleza? Então é o seguinte, o primeiro passo que a gente precisa dar em relação ao processo civil é entender que o código ele estipula situações específicas e situações comuns. O que isso significa? Na prática, o Código de Processo Civil ele é dividido em uma estrutura comum, tá? E estruturas específicas de acordo com a modalidade de jurisdição. Então, para as causas comuns, para as situações mais genéricas, nós temos o chamado procedimento comum ou chamado processo de conhecimento. Nessa modalidade de estrutura de processo civil, o código ele se estrutura desde a petição inicial até a sentença, passando por situações em que é possível um exercício do contraditório e da ampla defesa num grau mais amplo, em que se permite a produção de prova numa escala maior, com realização de perícia, ouvir testemunhas, ouvir as partes, enfim. Esse modelo de processo de conhecimento é o que a gente chama de procedimento comum, tá? Além desse procedimento comum, o Código de Processo Civil ele se estrutura no que a gente chama de cumprimento de sentença e execução de título extrajudicial, que são situações em que não há necessidade que a parte prove ao Estado que ele tenha determinado direito, porque ele já tem esse direito constituído numa sentença, por isso do cumprimento de sentença, ou então em um título executivo que a lei dá a esse instrumento a condição de executividade, ou seja, no rol dos documentos lá do 784 do CPC, cheque, contrato, duplicata, debênture, enfim, um rol que nós temos no 784, se tiver o preenchimento adequado desses documentos, não há necessidade que a parte ingresse com uma ação buscando provar ao Estado que ele tem esse direito, porque a lei já dá a esse documento, desde que esteja preenchidos os requisitos legais, a condição de executividade. O que isso significa na prática? Que a parte já pode entrar com uma ação de execução e não precisa discutir o direito. Ele já tem aquele direito material pré-constituído, agora por meio da ação ele vai buscar a efetividade desse direito material. Então a jurisdição, diferente do que ocorre no processo de conhecimento, ela é uma situação mais específica. A jurisdição executiva e no cumprimento de sentença busca sempre a satisfação do direito material, enquanto que lá no processo de conhecimento, a finalidade do processo é justamente verificar se a parte autora tem ou não aquele direito do qual ele alega ter na sua petição inicial, tá? Além desse segunda modalidade que eu falei, então primeira nós temos as situações do procedimento comum, depois execução e cumprimento de sentença e ainda nós temos os chamados procedimentos especiais, que são modalidades específicas de ação que eu não tenho reconhecimento de título executivo, então eu não posso executar, porém
são demandas mais simples, são situações que a natureza jurídica posta em juízo são menos complexas. Isso possibilita uma atuação da jurisdição mais simples. Por exemplo, ações de cobrança de aluguel, ações que visam a cobrança para reconsiderar a condição executiva de um determinado título, por exemplo, um cheque prescrito, ações possessórias. São situações específicas que o Código elenca como procedimentos especiais num rol taxativo. E aí, de acordo com aquelas situações, nós não temos a necessidade de passar por todo o processo de conhecimento. Então, ele fica um processo mais enxuto, um processo mais adequado, mais justo às pretensões das partes, e aí faz com que a gente não tenha a necessidade de passar por toda aquela estrutura do processo de conhecimento. Porém, galera aí do 5º semestre de Direito da Unilassalle, que nos interessa nesse semestre é justamente o processo de conhecimento, que a gente já deu início em sala de aula e agora aqui nesse ambiente virtual vamos dar prosseguimento, beleza? Na última aula nós falamos sobre formação, suspensão e extinção do processo. Sabemos que o processo se inicia com a petição inicial, porém no curso do processo podem ocorrer situações em que há necessidade que o processo seja suspenso, seja paralisado por um determinado período de tempo, e a gente já viu que o que encerra o processo é a sentença, beleza? Então convido vocês a abrir o artigo 319 do Código para que a gente fale um pouco sobre a petição inicial. Primeiro detalhe, a petição inicial é o instrumento jurídico que visa justamente a efetivação do direito de ação. Nós já vimos na parte geral que a jurisdição ela é inerte, ela é imparcial. O juiz não pode sair buscando conflitos, né? Ele precisa ser provocado. A provocação que se dá em relação à jurisdição é justamente por meio da petição inicial, tá? Então é a petição inicial que dá, entre aspas, o pontapé para a formação jurídica processual, e aí vai fazer com que todas as etapas do processo sejam desencadeadas. Uma questão importante de ser falado nesse primeiro momento também é que existe uma diferença contundente em relação ao que é processo e o que é procedimento. Procedimentos são etapas, são situações que a lei coloca requisitos próprios que eu tenho que observar. Quando eu tenho um preenchimento de um determinado procedimento, desencadeia o próximo ato, e assim por consequência. Procedimento são etapas e o processo nada mais é do que a soma de todas essas etapas. Eu sempre brinco que processo nada mais é do que a soma de procedimentos. E o primeiro procedimento que o Código coloca para a formação de um processo é justamente a petição inicial, ok? Então vamos lá. 319. A petição inicial indicará, ou seja, o procedimento adequado que o Código já está colocando é simples. A petição inicial deve conter esses tópicos. Primeiro, o juízo a que é dirigido, né? Nós já vimos situações de competência, nós já sabemos que nós temos competência em razão da matéria, de natureza absoluta, já vimos situações de natureza de competência relativa em razão do local, enfim, né? Você tem que direcionar ao juízo competente, ou foro que foi eleito, né, a resolver eventual lide. Segundo, e aqui uma questão importante, os nomes, prenomes, estado civil, existência de união estável, a profissão, o CPF da pessoa, o CNPJ, endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu. Moçada, é muito comum
a gente que está no meio aí se deparar com certa resistência de alguns colegas em relação à questão do e-mail, né? Há quem diga, né, e com um certo fundamento, de que seria algo desnecessário, uma vez que, embora o processo seja eletrônico, estamos caminhando para isso, PJE cada vez mais avançando fronteiras aí, porém a citação ainda é um ato pessoal, né? E aí fica essa discussão, por que do e-mail, da parte, enfim. A tendência é que haja um cadastro, um banco de dados com essas informações, e o que se busca é, quando há propositura de uma ação, para verificar se há litispendência, se há coisa julgada, se há uma situação perempta, a gente precisaria de todos esses documentos aí que estão listados. O fato é que, meus amigos, se você não apresentar a informação a respeito do e-mail da parte contrária e o seu e-mail também, muito provavelmente, o juiz mandará emendar a petição inicial, fazendo com que você apresente essa informação a ele, tá? Professor, mas é um absurdo, porque é um e-mail, a gente está falando de uma situação de que o processo ainda está numa perspectiva física, ainda temos situações físicas. Sim, concordo em partes com esse pensamento, porém, lembra da ideia de procedimento? O procedimento que o código coloca é claro, tem que ter esses documentos. Se faltar a informação do e-mail, muito provavelmente o juiz dará uma decisão lá do artigo 321, vai dizer que a tua petição inicial está faltando a informação a respeito do e-mail da parte contrária, e aí, galera, vai fazer com que você emende a sua inicial apresentando essa informação. Professor, não tem informação de CPF, não tem informação de e-mail, malemar sei o endereço da parte, mas tem o telefone. E aqui, lá no 319, não tem essa situação do telefone. Bom, vamos separar algumas situações. Primeiro, a gente precisa entender que, por ser situações de procedimento, essas informações precisam ser lançadas. Você precisa, de alguma forma, falar para o juiz se você tem essa informação ou não. O fato de você não ter essas informações do do inciso 2º do 319 não vai criar um obstáculo em relação ao direito de ação, mas você precisa informar ao juízo. Exemplo, fulano de tal, portador do CPF desconhecido, né? Endereço de e-mail desconhecido, e aí você preenche com as informações que você tem. Tem o telefone? Informa, tá? Essa informação pode ser muito útil ao oficial de justiça para contatar a parte contrária no intuito de localizá-lo, ok? Terceiro, o fato e os fundamentos jurídicos do pedido. É o que a gente chama da causa de pedir. A causa são os fatos jurídicos que levaram à formação da lide, e quando eu falo de lide, eu estou até escutando vocês dizerem aí, num coro, numa sintonia, isso, né? Pretensão resistida. Isso aí, galera. Que tosco, né? Mas enfim, vamos lá. Pretensão resistida. O fato jurídico que levou à formação da lide, dessa pretensão resistida. Eu tenho que apresentar esses fatos ao juízo, tá? Além dos fatos, eu preciso apresentar os fundamentos jurídicos desse pedido. Aonde que a minha argumentação jurídica encontra o embasamento? Aonde que está o fundamento da minha pretensão? É aqui que nós temos a parte do mérito na petição inicial. É onde você vai se utilizar de toda a estrutura do ordenamento jurídico que você tem à sua disposição. E quando eu falo isso, eu estou inclusive fazendo referência às outras fontes do direito, né? Costume, jurisprudência, doutrina, enfim, entre todas aquelas
fontes que nós temos, além da lei, beleza? O pedido com as suas especificações, e aí daqui a pouco, na segunda parte, a gente vai falar sobre o pedido, tá? Mas o pedido precisa ser certo, determinado, e você precisa sempre considerar, caso o pedido A não seja considerado, apresente uma alternativa ao juiz, verifique uma situação intermediária. Não se esqueça na hora dos pedidos que o juiz só pode dar aquilo que lhe é requerido. Então, se falta algum pedido, há uma situação de impedimento da jurisdição, porque você não deu a ele essa possibilidade de conceder ou não aquilo que seria a tua pretensão. Então, a gente tem que fazer essa observação. Depois, o valor da causa. Toda causa tem um valor jurídico, né? Ainda que haja uma situação de valor indeterminado, situações sentimentais, situações de família, situações de guarda, ainda assim, né, de bem imaterial, ainda assim precisa se ter um valor, né? Esse valor precisa corresponder ao que de fato há pretensão da parte. A gente vai falar um pouco mais sobre o valor da causa também um pouco mais à frente, mas já antecipando para vocês. Toda causa tem o seu valor, ok? Algumas você pode colocar como valor irrisório, principalmente nessas situações de bens imateriais. Agora, nas situações em que há um bem material e que há um valor, né, você precisa considerar. Exemplo, você quer entrar com uma ação contra alguém que bateu no teu carro e te ofendeu nas redes sociais. Parte do valor da causa é o dano material e a outra parte corresponde à sua pretensão de dano moral. Vamos imaginar que de dano material você tem aí R$7.000 e de dano moral você está pedindo 10 mil. A soma desses dois valores é o que vai corresponder ao valor da causa, ok? Inciso 6º. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados. Isso aqui é muito importante, tá? Por que é muito importante? Porque o autor, na petição inicial, ele está apresentando os chamados fatos constitutivos, os fatos dos quais ele pretende constituir a formação do seu direito material por meio do reconhecimento do juiz na sentença. Porém, esses fatos você precisa provar, tá? Você precisa demonstrar ao juiz que aquilo que você está falando existe um fundamento de verdade, existe uma verossimilhança naquilo que você está alegando. E você precisa demonstrar ao juiz quais as provas que você pretende se utilizar para provar essas alegações suas. Prova testemunhal, prova pericial, você quer ouvir a outra parte, enfim, você precisa demonstrar isso e quanto mais específico, melhor. Tá? Há quem sempre faça pedido genérico de produção de prova com aquela famosa frase, né? Pretende-se produzir as provas em direito admitido, né? E aí lá no final do saneamento o juiz te intima para apresentar quais as provas você pretende produzir. Vai de cada um. Penso que quanto mais específico na inicial, melhor. E por fim, nessa primeira parte, a opção do autor pela realização ou não da audiência de conciliação. Você precisa, a gente já falou sobre a lide e já conversamos sobre a necessidade, inclusive, do interesse, da demonstração do interesse de agir. Se você não demonstrou isso de uma forma suficiente, ou então se você entende que é possível que haja uma conciliação entre as partes antes do processo seguir o seu curso normal, você tem que apresentar essa informação ao juiz, se você quer ou não a realização da audiência de conciliação. Se você não informa, apresenta essa informação a respeito da audiência de conciliação, muito provavelmente, o juiz vai de ofício designar a audiência de conciliação. Beleza? Galera, primeira pausa aí, tomem uma água, lavem as mãos e daqui a pouco a gente volta. Tranquilo? Um abraço.